estamos agora para a decisão da Sul-Americana. Amanhã o Maracanã vai estar daquele jeito para tudo. Reinaldo Rueda deu uma entrevista importante agora há pouco, Leandro Quesada, e ele pediu paciência e apoio incondicional da torcida do Flamengo. João, pela entrevista, ele confirmou que o Trauco permanece na lateral esquerda e que o Everton será titular. Até comentou ali, tá 500%, ou seja... Vai jogar. Vai jogar. E aí ele vai ser obrigado a mexer com um dos três. Paquetá, Everton Ribeiro e Diego. E quem vai pagar o pato é o Paquetá, por ser o mais jovem de todos. Não vai mexer com o Diego, não vai mexer com o Everton Ribeiro, altos investimentos. Precisa dar uma satisfação também, né? Para quem o trouxe, então o time está escalado. Do meio para frente, Coelho, Ararão, Everton Ribeiro, Diego e Everton. E à frente, Viseu, o artilheiro da equipe na Copa Sul-Americana. O Rueda se espelha muito no Parreira, né? É o ídolo dele. O discurso dele lembra muito do Parreira, né? Sempre dele. Aquele conceito de ser equilibrado defensivamente, mas saber também atacar. Então, que o Flamengo realmente seja equilibrado, mas que seja equilibrado mesmo, né? E que tenha arrojo jogando em casa, no Maracanã, para mais de 60 mil pessoas, para não ficar também só esperando, porque quem precisa do resultado é o Flamengo. O Flamengo tem que propor esse jogo, tem que ser inteligente para saber atacar a equipe do Independente. Mais tarde a gente vai falar de Independente, como é que o Independente vai jogar para tentar segurar também esse ímpeto da equipe do Flamengo. Aliás, eu tenho a impressão de que é uma unanimidade, né? Essa opinião. Dos três, Diego, Everton Ribeiro e Paquetá, quem está jogando mais é o Paquetá, né? Sim. E o que está jogando menos é o Everton Ribeiro. Mas parece realmente amanhã vai ser confirmada a alteração. Mas eu não tiraria o Everton Ribeiro mesmo, não, João. Não? Você tiraria quem? Independentemente da baixa ou do baixo rendimento dele no jogo, o Everton é o cara que pode, de uma hora para outra, encontrar um espaço para decidir o jogo. Pode? Eu acho, eu não descarto, não. Como ele fez contra o Fluminense, naquele passe de calcanhar para o Viseu? Olha, depois que o Diego saiu do jogo, ele foi bem, João. Ele deu 2 passes, um até para o Viseu dentro da grande área, depois deixou o Everton livre dentro da grande área, praticamente dentro da pequena área, com um passe, um toque de primeira. Eu acho que a experiência dele pesa muito nesse momento. A informação que eu tinha, pelo menos hoje, vem até falando sobre isso aqui, principalmente no Bom Dia Fox, a presença do Everton na lateral esquerda para empurrar exatamente o Everton, tirar o Trauco. Então, a informação do Everton está confirmada, mas não é o Trauco que sai. O Trauco Quem vai sai é exatamente o Viseu. Aliás, é o Paquetá. E até porque eu acho que, nesse momento, o que pensa, pelo menos na minha ótica, o que está pensando o Rueda? Ele tirando o Paquetá, ele dá mais consistência, dá mais experiência, dá um equilíbrio emocional forte ao time do Flamengo e ele transmite também uma preocupação maior para o time adversário. Eu acho uma tremenda injustiça o Paquetá. Eu não acho, João. Eu também. Sabe por que não? Eu também. Sabe por que não? Porque eu acredito o seguinte, se houver qualquer tipo de mudança tática para fazer, a mudança tática passa por 2 caras e um deles é o Paquetá. Se tiver que mudar alguma coisa no jogo, por exemplo, o Viseu não está bem, ele bota o Paquetá lá na frente que já funcionou nessa hora. E se por algum acaso você tem ali o Trauco mal, você empurra o Everton para a esquerda e empurra o Vinícius Júnior na esquerda. Mas o Paquetá vinha sendo titular. A gente tem um senso de proteção, né? Mas nas outras jogou muito. Vamos espelhar Independente, é isso que o João está falando. Vamos espelhar Independente. Eu acho que o Everton Olha só quanta gente da base jovem está no time do Independente. Por que o Flamengo não pode fazer a mesma coisa? Você tem feito. Você tem Bustos, você tem Franco, você tem o Barco... todos jogadores jovens, e qual é o problema? E tem os jogadores velhos, mais experientes na equipe do... Quem está jogando bem? A idade pesa? O que tem que pesar é o futebol? Quem está garantindo o Flamengo na final da Sul-Americana? A base. Exatamente. Para mim, esse desequilíbrio... No gol e no ataque. Esse equilíbrio que o Quesada citou, né, da equipe, eu acho que perde esse equilíbrio exatamente do lado direito, onde o Everton Ribeiro não está jogando bem. E aí pego também o que disse o Paulo Lima sobre o Everton Ribeiro conseguir fazer algo diferente e ter ido bem quando o Diego saiu. Mas aí o Everton Ribeiro foi deslocado pro meio, né? Ele foi centralizado. E tá tendo uma semana também de descanso, né? Fez antes. Coisa que ele não teve até recentemente, né? Mas aí eu acho que para chegar à decisão, Lucas Paquetá
Paquetá e Viseu, principalmente, foram fundamentais. Para mim, Everton poderia entrar sim, mas com o Paquetá aberto pela direita. Eu acho que os garotos têm sim que serem utilizados. Essa experiência, claro, é importante, mas o que eles tiveram já de experiência recente nessas decisões pelas quais o Flamengo passou, acho que já são suficientes para entrar motivado e embalado para jogar essa grande decisão. Acho que o Lucas Paquetá é o cara que não deveria sair desse time. Eu também acho. Eu só não acho que é uma tremenda injustiça. Assim, eu escalaria o Paquetá. Eu não acho que é uma tremenda, eu acho que é uma injustiça. Eu acho o Paquetá, para mim, jogaria o Paquetá até pelo cuidado que precisa haver com a subida do lado esquerdo. O primeiro tempo do jogo de Avellaneda foi o lado direito do Independiente que resolveu, mas quando ele inverteu o Gaston Silva com o Tagliafico, ficou uma avenida daquele lado esquerdo, que só resolveu quando o Vinícius Júnior entrou. E o Paquetá pode marcar melhor aquele lado do que o Everton Ribeiro. Ele está fazendo uma opção pela experiência. Eu acho, não é a opção que eu faria. Eu iria com Paquetá, Diego e Everton, e deixaria o Everton Ribeiro esperando. Eu não acho que é uma tremenda injustiça, acharia uma tremenda injustiça tirar o Viseu do time. O Viseu trouxe O Viseu é referência, né, Paulo? Não tem outra referência, só tem ele. Do Paquetá você pode substituir. Olha, eu iria com o Everton na esquerda e com o Vinícius Júnior no lado esquerdo. O Paquetá não tem feito gols como o Viseu, mas ele tem sido tão importante quanto o Viseu. Agora, quando o Rueda fala em contar com o apoio da torcida, eu acho que ele está certinho. Não é que você tem incondicional. Incondicional até o apito final. Porque a torcida do Flamengo tem A torcida do Flamengo só não. As torcidas, de um modo geral, no Brasil, na maior parte delas, tem um vício que é você vaiar no decorrer do jogo. Isso atrapalha. É um absurdo. Então, acaba o jogo, você vai protestar, você vai brigar, você vai vaiar, você vai dizer fora fulano, fora cicrano, fora presidente, fora técnico, fora... Mas o apito final tem que ser o limite para isso. Porque o que o Mondragão falou semana passada pro Zinho. Exato. Ele diz que o Independiente vem ao Brasil com uma diferença pequena porque ele acha que o Maracanã vai fazer um peso, vai desequilibrar o jogo. Exatamente. Então o Maracanã precisa desequilibrar o jogo. Se o Flamengo não conseguir contar com o Maracanã e ganhar o jogo e ser campeão, acabou o jogo, vai a mãe de todo mundo. Mas no apito final, até o apito final, eu acho que o Rueda tá certinho. Precisa contar com o apoio da torcida, porque a torcida vai fazer a diferença para um time do Flamengo que, mesmo nos melhores momentos desse ano, jogou menos do que a gente imaginou que ia jogar. O Rueda quer que a torcida do Flamengo tenha um comportamento como a torcida do Independiente teve lá em Avejaneiro. Estávamos lá, Leandro Quezada, e como é a torcida argentina. Por exemplo, levaram 1-0, gol do Hever. Continuou a gritaria, continuou o apoio, o incentivo. E ele quer isso. Ele quer e sabe da importância do ambiente, do público num jogo tão difícil como esse. A entrada do Everton, porque a gente falou na transmissão, será que o Everton vai estar 100%? Aí foi uma brincadeira que o Rueda fez na entrevista, que o Everton está 500%. O Everton correu bastante quando ele entrou no segundo tempo do jogo, mas ele estava meio fora de sintonia, não estava com o time, né? Que é aquela coisa do jogador fica um tempo sem jogar partidas, ele demora um pouquinho para voltar a entender a velocidade, enfim, a dinâmica do jogo. Então, presume-se que com o Everton o Trauco esteja mais protegido do que esteve no primeiro jogo na Argentina. A preocupação é com o lado direito. O Everton Ribeiro vai conseguir fazer esse papel para ajudar o Pará? Ele fez bem, né? Ele até certo ponto ajudou. E de onde saiu? Não fez. O primeiro gol do Independiente, como que saiu? A bola perdida pelo Everton Ribeiro no campo de ataque, uma bola esse foi o primeiro. Perdida juvenil. Não, o cara que tem tanta experiência, como a gente está falando aqui, não pode perder uma bola como aquela da contra-ataque como deu. Ribeirão, aí é uma falha individual, né? Porque você pega... Ele perde a bola lá no campo de ataque do Flamengo. Não teve uma retaguarda, não teve uma recuperação de bola. Você pegou a defesa desprotegida no momento que você está indo para o ataque. Lógico, a falha dele é indiscutível. É super complicado. Agora, o segundo gol que me chama a atenção, vocês lembram? O Arão e o Everton Ribeiro marcando nada. Os dois não marcam nada. Exatamente. Eles vão dar o bote no jogador do Independente, não dão. O jogador tira a bola, aí o Pará, achando que os dois companheiros vão dar o bote certo, quando ele pensa no que vai acontecer na jogada, a bola já está no pé do Messa, cruzada para o Messa, fazer o gol do Independente. Então, esse lance aí agora. Exatamente. É importante que os volantes tenham um papel fundamental. Né? Que o Arão esteja mais ligado do que está ligado nos últimos jogos. Né? E que o Everton Ribeiro faça o papel também para ajudar a marcação. Um detalhe importante que a gente está falando que é o Trauco estava desprotegido.
Mas o Trauco precisa jogar futebol, pô. Não é só estar protegido, precisa ter um cão de guarda para jogar ali. Ele tem que ter a atuação dele, no mínimo, de saber marcar. Ele deu espaço o tempo inteiro. Em qualquer mano a mano, ele perdeu todas. Ele perdeu todas no mano a mano. Mas tudo, João, ele tem qualidade. É bom com a bola no pé. Ele tem qualidade no passe, como foi o lance do cruzamento pro gol do Hever. Ele sabe dominar a bola do meio campo para frente. Agora, um cara que joga como lateral esquerdo, a primeira função dele é impedir que o ponta ou o homem que cai pelo lado dele faça salseiro ali. Dá uma espanada nele, joga ele lá pro lado de fora, entendeu? Veja os laterais mais marcadores. Mesmo os mais marcadores, eles têm a proteção. Sim. O Trauco precisa de 2 vezes mais de proteção. É isso que eu estou dizendo. Mas é por isso que a informação que eu tinha é que o Everton seria o lateral esquerdo para poder dar um pouco mais de força ofensiva. Ele conhece a posição, né? Já jogou nessa tudo bem, posição. Talvez ele não esteja ali na função de marcar. Mas para ter um marcador como o Trauco foi, bota o Everton Ribeiro. Olha, eu gostaria de ressaltar um ponto que é o seguinte: a confirmação da escalação só sai amanhã, horas antes do jogo. Pelo que nossos companheiros da imprensa, e o Ricardo Lai estava lá, acompanharam hoje, a tendência é essa, que o Everton Ribeiro comece jogando e o Paquetá vá para o banco. Mas não está confirmada essa informação. Pode ser que o Paquetá comece jogando. Pelo que os colegas viram lá no Ninho do Urubu, o Everton Ribeiro deve continuar no time com a volta do Everton lá pelo lado esquerdo. Agora eu posso dizer um negócio para vocês, hein? Não é isso, produção? A repercussão aqui no Twitter, na hashtag Expediente Futebol, sobre a saída provável do Paquetá do time, não é nada boa. E o que chama mais atenção é que o Rueda, ele é um confesso admirador do futebol do Paquetá. Ele, inclusive, declarou hoje na entrevista o seguinte: Paquetá estava arrasado quando eu cheguei. Estava entregue e quase o mandei treinar no Sub-20. Mas depois ele reagiu e tem feito ótimas partidas. Isso dá uma ponta de esperança para o rubro-negro. Por isso que eu falei, a informação que eu tinha que o Everton jogaria, a informação que eu tinha, o Everton jogaria no lugar do Trauco. Mas ele descartou isso ali na coletiva. Ele descartou. Pode estar jogando, né, pra galera também, né, João? Pode estar fazendo um tipo do, olha aqui. Mas não é inventar muito, não, também no último jogo da temporada? Eu acho que num jogo desse tem que inventar alguma coisa. Tem que inventar? Não pode ser tão assim, previsível ou conservador. Vai de Everton Ribeiro e vai de Vinícius Júnior na esquerda. Então vai pra cima dos caras, pô. Joga só, não quer ser previsível, joga só com o Paquetá fica fora e o Vinícius Júnior entra. Eu tiraria. Você quer tirar o Paquetá do time de qualquer maneira? Eu tiraria o Paquetá e jogaria com o Vinícius Paulo Júnior. Lima tiraria o Paquetá do time. Pessoal? Você não, o Paquetá tá jogando mal, Paulo Lima? Não tá jogando mal, muito pelo contrário, tá jogando bem. Eu tô dizendo assim, é um jogo decisivo pro Flamengo. Você tem um cara no banco como o Paquetá hoje, assim como você tem o Vinícius Júnior, você pode desequilibrar o jogo com ele saindo do banco. Quantas vezes o Everton jogou na lateral esquerda pra gente ter uma base, uma referência? Brasileiro de 2009. Brasileiro 2009. Tá, tudo bem, mas bola por bola... No decorrer do segundo tempo. Acho que essa situação pode ocorrer durante o jogo, mas acho que você expõe demais também o Everton por ali. Gente, o que o Trauco jogou no primeiro tempo, o que o Trauco deixou... Então bota o René, que é da posição. Não, o René também não. Bota quem vai pro jogo, bota quem vai atacar. O Flamengo precisa vencer. Sabe o que é mais engraçado, Paulo? Essa história nos remete à Copa de 38. Foi Brasil e Itália na semifinal, que o Leônidas ficou fora. Paulo Lima viu, como é que foi o jogo? Você estava lá. Ou seja, aí o técnico, o que o técnico faz? Não, o Leônidas era o maior centroavante da história do planeta. Até aquele momento. Não, mas vamos deixá-lo fora para ele disputar a final. Não. Só que aí você não tinha o Leônidas para fazer o Brasil chegar à final. Eu não estou comparando, tá? Mas é assim, o Paulo acabou de falar, não, o Paquetá é bom para fazer isso, para fazer aquilo, joga muito bem, não sei o quê, mas deixa ele no banco. Não. Perfeito, aí coloca o garoto aos 89 minutos, quando tiver o placar favorável, independente, para ele ficar queimado depois. Que você for técnico, você coloca aos 89. Por favor, Paulo. No meu time, na minha maneira de ver, eu acho que se tem uma maneira... Cara, é bom e deixa o cara no banco. Você tá... Que isso? Nessa final de Sul-Americana, tem que criar um fato novo. E o fato novo... Fato novo é deixar um dos melhores do time no banco. É o Paquetá no banco, Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo Lima. Eu deixaria o Paquetá no banco e jogaria com o Vinícius Júnior na esquerda e com o Everton na lateral esquerda. Eu não tiraria Diego e Everton Ribeiro de jeito nenhum. Farei uma pergunta para o Paulo Lima. Por que o Grêmio não pode mudar contra o Real Madrid? Não pode mudar nada porque está acostumado a jogar assim e o Flamengo pode mudar contra o Independiente. Completamente diferente. O Mundial de Clubes é um jogo e outro, mais nada mais. Ali não. Ali já tem uma temporada inteira em jogo. O Flamengo tem uma temporada de 2017 para depender. Também. Não, mas é diferente. Paulo Lima, quem está jogando mais nessa reta final de temporada? Diego, Everton Ribeiro ou Paquetá? Paquetá.
E você tiraria do time? Nesse jogo eu começaria sem o Paquetá. Paulo, você jogaria é um gênio. com Vinícius Júnior Ou seja, atacando, com o Everton do lado de cá e deixaria Everton Ribeiro, Diego e o Viseu. Eu pensei que eu já tinha ouvido de tudo, ou seja, o fato novo que tem que ser criado pelo técnico é o melhor tira do time, o melhor jogador desse setor e bota o cara no Mas banco. o Paquetá, eu acho que para dizer que ele é o melhor do time é muito cedo. Um dos melhores. É muito para ele cravar que ele tem jogado Fala muito os bem. 3 melhores do time, Paulo, independente Ele tem jogado muito bem, ele tem sido eficiente, é um cara que com a bola no pé sabe jogar e foi através do Rueda que ele se consolidou como um cara de base para jogar entre os profissionais, cresceu, evoluiu, sabe como pouco jogar ali, a posição dele é onde ele vem jogando e não lá do lado esquerdo ele jogou a última partida, não é lá enfiado correndo atrás de ninguém, não é lá que ele tem que jogar. Ele jogou mal a última partida. O primeiro tempo dele não foi bom, João. E contra o Vitória também ele não jogou tão bem. Não é que tenha sido... Mas contra a Fluminense, Sim, Júnior mas é porque o Rueda Barranquilla. tirou ele, botou ele como centroavante. Ele jogou muito. Quando ele jogou de centroavante, ele foi improvisado. Em alguns momentos ele foi bem. Depois ele puxou pro meio-campo, aí ele cresceu. Ô, Paulo, ele é um dos 3 E aí- melhores do time, na sua visão? Eu acho que não, acho que ele é um dos 5 melhores do time. Pra mim, nessa reta final do ano de 2017, os 3 melhores do Flamengo hoje, os que estão jogando mais, Cuéllar, Juan e o Paquetá. Pra mim, são os 3 que têm se destacado. Cresceram muito com a chegada do Rueda. Pra mim, o Paquetá não pode ser desse time. Sem dúvida que ele cresceu muito, sem dúvida. Eu acho que ele cresceu muito. Para um jogo decisivo como esse, na minha ótica, você tem que ter um fator que possa surpreender o É o adversário. Vinícius Júnior, né? Eu acho que tem que jogar o Vinícius Júnior e o Everton na lateral esquerda. Agora, se ele vai tirar, eu tiraria o Paquetá. Se ele vai tirar o Everton Ribeiro, eu acho que o Everton Ribeiro é mais jogador do que o Paquetá nesse momento. É isso aí. Apesar, Everton Ribeiro, minha gente, tem nome. É grife. eu não acho. Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, melhor jogador do Brasileirão em 13 e 14, né? Jogador que já esteve na seleção brasileira. Ele tem grife, tem nome. O Paquetá é um menino que está começando. Que Mas está eu não jogando estou mais que o avaliando, Everton eu não estou Ribeiro. avaliando pela Mas estampa, a não, grife João. está pesando. Não é a minha avaliação. Do A nome minha tá avaliação pesando, não tá é pela jogando marca. bola. A minha avaliação não é pela A marca. gente não tem certeza ainda que vai jogar um, vai jogar outro. Exatamente isso. Mas é uma tendência. Como eu já frisei aqui, Agora, há uma tendência de que o Mas, Paquetá assim, fique... eu jogaria com o Paquetá. Eu não acho uma injustiça extraordinária exatamente pelo que você falou agora. É. Porque os últimos 2 jogos do Paquetá não foram no nível dos anteriores. Exatamente. E um jogador de 19 anos, ele oscila. Pronto. Então, eu iria com o Paquetá e Everton Ribeiro no banco. E como foram os últimos 20 jogos de Everton Ribeiro? Foram táticos. Foram bem? Não, foram táticos. Não foram bem. Foram de proteção. Você perguntou? Eu tô dando a minha opinião. Everton Ribeiro fez um jogo bom pelo Flamengo, um grande jogo, contra o Vasco em São Januário, que o Flamengo venceu lá. Foi bem contra o São Paulo, depois aqui, estou me lembrando, talvez contra o Corinthians. Acabou. Eu acho que Eu não vi. Eu acho que participou. jogou mais. Eu vou mais nessa linha do Paulo aí. Eu acho que a função dele no jogo tem sido eficiente. Ele tem um problema de não ter feito pré-temporada, de não estar fisicamente no ápice, e ele não jogou o que se espera dele. Isso sim. De fato, não jogou o que se espera dele. Mas ele não é que ele esteja jogando... ele errou o passe ali, que o Pará também errou, né? O Pará dá a bola pra ele quer dar um toque de letra, o time perde a bola e dá o contra-ataque e teve culpa no gol, como o Pará também teve. Mas fora isso, ele não está comprometendo. Ele não está jogando o que dele se espera. Eu repito, eu iria com o Paquetá e Everton Ribeiro no banco. Eu só não acho que é uma injustiça enorme, porque o Paquetá não jogou nos últimos 2 jogos no que ele jogou contra o Fluminense. Eu acho que é uma Essa é a injustiça minha porque o avaliação. Paquetá tem jogado bem. E num jogo, Menos nos 2 últimos jogos. E num jogo intenso Quer como dizer, esse... você tirar um cara que está rendendo bem... Por quê? Porque ele é garoto? Tá João, começando agora? não é porque ele é garoto, eu concordo com você, João. Não, E Não, no é jogo, porque na ótica tática do Rueda, e no jogador jogo, mais famoso, mais Paulo, experiente, só por isso para que ele tá concluir. jogando, ó. E eu concordo com você, João. Num jogo intenso como esse, você tem que colocar gente que suporte fazer isso que o Paulo acabou de falar, que o PVC acabou de falar. Fisicamente, realmente, ele não tá legal, o Everton Ribeiro. No segundo tempo do jogo, ele não conseguia mais... Segundo tempo, o time começou Acompanhar. ele foi até o final. Quem foi substituído foi o Meus Diego. amigos, nós vamos continuar essa discussão já, que é muito boa, mas eu preciso ir lá na concentração do Independiente, aqui no Rio de Janeiro, que, rapaz, ainda tem gente lá. A chegada do Independiente ao hotel hoje foi algo espetacular, hein, João Ventura? Grande abraço.
Grande João, um abraço para você, a todo mundo que acompanha o Expediente Futebol. Rapaz, olha, me senti novamente no inferno rojo, como estávamos na semana passada. Vou dar uma geral aqui, ó, para vocês acompanharem. Agora que saiu a gente daqui, porque eu arriscaria dizer que tinha até uns 300 torcedores do Independiente por aqui, do lado de fora do hotel, até antes da gente mesmo chegar aqui. Nós chegamos aqui já por volta de 9 horas da manhã, estávamos à disposição do Bom Dia Fox, e antes mesmo da gente chegar por aqui, já tinha torcedor do Independiente, muito torcedor também foi para o aeroporto fazer a chegada da delegação, e de lá eles pegaram um ônibus e vieram para cá, se juntaram com o restante do grupo que tinha por aqui, realmente muita gente, e a maioria desse pessoal que está aqui não tem ingresso para amanhã. Eles estão tentando ainda, falando com diretores, com os assessores aqui do Independiente, para ver se conseguem aí, pelo menos mais um pouco de ingresso, para estar podendo torcer para a equipe do coração lá de perto, né? A gente lembra que a torcida que a diretoria do Flamengo disponibilizou 4.000 ingressos para a torcida do Independiente, se esgotaram rapidamente, e são esperados 10.000 argentinos no Rio de Janeiro. Os que não forem até o Maracanã vão poder acompanhar de algum bar, enfim, de alguma região, torcendo pela equipe que busca o bicampeonato. E olha, o Independiente chegou com certo atraso, a previsão